Final de ano apertado, crise abatendo e muitas ações sendo necessárias para tirar o Brasil da crise. E uma delas está na burocracia. E a burocracia também chega nos órgãos ambientais. Hoje nós temos aqui a presença do secretário de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, falando um pouquinho sobre algumas transformações importantes que estão sendo tomadas aqui no estado do Espírito Santo com relação ao licenciamento ambiental. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui. Ontem houve um evento muito importante no Palácio Anchieta, né, o Conecta, foi presidido pelo governador Paulo Artung e contou com a presença de várias pessoas ligadas à área ambiental. O que foram as principais medidas adotadas durante esse encontro e quais os planos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente para 2017? Ontem nós lançamos no Palácio Anchieta o Conecta Meio Ambiente, um nome de um programa, vamos dizer assim, sugestivo. Conecta, ele está ligado ao envolvimento das pessoas, a visão de responsabilidade que todos têm que ter em relação ao meio ambiente e a institucionalização dessa responsabilidade, que é uma coisa muito importante. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sim. Uma coisa fundamental que é tecnologia, o mundo como nós temos hoje, que avançou muito nos últimos anos, com a internet, né, com as informações fluindo, todas na palma da mão. Hoje o mundo está na palma da nossa mão. Né? Nós precisamos estar conectados com o novo. E o meio ambiente e a gestão ambiental tem muito a ver com isso. A visão desse programa se conecta também com uma visão de futuro que o governo do Estado está construindo, administrando o Estado nesse tempo de crise, esperando esse vento contra o nosso peito diminuir, o ambiente melhorar e nós temos que estar preparados para os novos investimentos, para atender a demanda dos empreendedores, mas com a visão muito importante que nós temos que ter de preservação do meio ambiente. Sim. Nós aprendemos muito com a crise que também ambiental que nós vivenciamos esse ano dos anos de 2015 e 2016. Escassez de água, escassez de água. A sociedade capixaba evoluiu muito na visão de preservação do meio ambiente, ela é exigente, então nós temos que ter a criatividade de encontrar soluções que deem agilidade e ao mesmo tempo garantam a sustentabilidade do desenvolvimento. O Conecta Meio Ambiente, ele tem essa conotação em algumas premissas importantes, em algumas ações que nós lançamos ontem. Na verdade, nós lançamos um conceito importante, algumas entregas já que alteram em parte a nossa burocracia, melhora a forma de nós fazermos as coisas, mas ainda com um trabalho grande pela frente. Nós esperamos que 2016 novas respostas venham na linha de desburocratizar as coisas. Conecta diz a interação com ferramentas e tecnologias digitais, né? Isso. Diria, né? Essas ferramentas que estão sendo a cada dia inseridas aí no nosso dia a dia, né? Nessa tem duas coisas importantíssimas. Esse foi um dos atos que nós assinamos ontem. Hoje é possível, e aliás, né, já devíamos ter mudado isso há muito tempo, porque o mundo já mudou há bastante tempo. Essa tecnologia já existe há bastante tempo e nós temos que evoluir. Não, incorporar isso nas instituições, né? O empreendedor lá de Ecoporanga, no norte do estado, ele pode, com as tecnologias disponíveis, fazer o seu requerimento de licenciamento, sem precisar ter que vir a Vitória protocolar um documento, fazer uma carta, receber um carimbo viagem num papel. como essa, né?
não é? E usar a internet como meio para fazê-lo. Nós estamos atrasados, o setor público, em relação a essa agenda, e nós estamos montando ela. A segunda coisa importante é a quantidade de papel que nós gastamos, e papel é muito pouco eficiente. Sim. Né? Quando o empreendedor nos apresenta um relatório do lançamento dos efluentes dele nos cursos d'água, hoje ele entra num relatório em papel e vai para uma estante, até que um técnico possa pegar e ver aquele relatório e analisar. É possível ele entrar de forma digital e uma análise objetiva, sim, né? Porque aí tem uma análise objetiva, não subjetiva, se ele cumpriu os padrões ou não. E a partir daí, né? nós acelerarmos a nossa decisão. Então, nós temos acelerar, implantar tecnologia e nos conectarmos, proteger o meio ambiente com mais eficiência. Sim. Então, essa é uma das ações que nós assinamos ontem, num acordo assinado com a Vale, uma compensação da Vale ao IEMA, que ela devia ao IEMA, fala um pouquinho sobre isso. Um investimento de 3,5 milhões de reais. Foi assinado um acordo que vai ser investido no governo eletrônico, implantação de tecnologias para melhorar a nossa forma de lidar com o papel. Tem muitos outros investimentos a fazer. Nós estamos inserindo o programa Águas e Paisagem para a gente dar uma alavancada na questão do governo eletrônico. Fala um pouquinho mais sobre as outras ações que foram lançadas ontem. Pois é, o Conecta Meio Ambiente, ele tem 5 premissas importantes. E eu acho que uma delas, assim, que é fundamental para a burocracia, é a questão da responsabilidade. Nós temos aquela cultura portuguesa de que achar que tudo tem que ser documentado porque ninguém confia em ninguém. Sim. Meio ambiente é responsabilidade de todos. Sim. Hoje nós temos uma quantidade de engenheiros e pessoas que se formaram em meio ambiente na última década. Vários cursos de engenharia ambiental foram formados, formaram pessoas, tem uma equipe grande trabalhando com o meio ambiente no Estado do Espírito Santo e essas pessoas têm que ser responsáveis e não necessariamente estarem dentro dos órgãos ambientais. Então, a primeira premissa é: meio ambiente é responsabilidade de todos, uma responsabilidade em sentido amplo. Sim. Né? Empresário, do empresário, do consultor que ele contrata, do engenheiro que ele contrata para atender os padrões de qualidade ambiental. A responsabilidade nos permite a segunda premissa, que é a autogestão. Nós temos que investir mais em autogestão, porque da forma como funciona hoje, o órgão ambiental é senhor de tudo, então ele burocratiza. Porque tudo tem que passar pelo crivo dele. E tem muita coisa objetiva que não precisa passar pelo crivo. Na verdade, nós temos que fiscalizar. Secretário, só um exemplo prático. Se hoje, por exemplo, eu submeto um projeto ao órgão ambiental e falo que vou fazer um tratamento daquele efluente, daquele esgoto, só para o telespectador entender. Eu vou usar um método anaeróbico, eu cito mais ou menos o método. O órgão ambiental, anteriormente, naturalmente, não só aqui, muitos lugares, tinha a necessidade de se ilustrar com detalhes, querendo detalhes, corte desse equipamento de tubulação, que muitas vezes eram atualizados no próprio processo de implantação, né? E isso também demandava um tempo de análise muito grande, uma burocracia infernal, e quando que, no final, deveria ser garantido que aquele percentual de contaminação pudesse ser respeitado, né? Isso. Então, eu garanto que vou reduzir 50% da DBO. A obrigação de projetar, em suma, a obrigação de projetar o sistema de tratamento do efluente é do engenheiro. Sim. Não é do órgão ambiental. Sim. Nós temos que exigir o atendimento de um padrão de qualidade. Daquilo que está sendo informado, né? Perfeitamente. Então, isso é uma cultura que nós temos que mudar. Sim. Né? O engenheiro é responsável. Se ele projetou mal
Se ele induziu o órgão a uma decisão errônea, Errada. ele tem que ser responsável por isso. Sim. Eu vou analisar, é a mesma coisa que o engenheiro de uma prefeitura analisar se todo o projeto estrutural de um prédio foi feito com critério. Isso quem tem que cuidar é o Conselho Regional dos Engenheiros. Sim. Não somos nós que temos que cuidar Conselho da classe, do né? projeto. Nós temos que exigir padrões de qualidade ambiental, nos determos o que é a nossa missão. Sim. Então, isso é uma coisa que está conectada com a desburocratização. E a autodeclaração? A autodeclaração ela vem na linha da autogestão. Sim. Então, nós temos agora que dentro da nossa burocracia, desburocratizando, desenvolver os mecanismos e a forma dessas declarações acontecerem e da responsabilidade ser exigida. Nós temos que, na verdade, dar mais objetividade ao que nós decidimos. A forma como o órgão age, ela tem que ser institucionalizada. Então, nós temos que normatizar a forma como aprovamos as coisas. É porque não é fácil, são equipes multidisciplinares. São equipes... Então, as equipes têm que se falar. Tem equipes que cuidam de um tipo de atividade e outros que cuidam de outra, mas às vezes tratam de problemas semelhantes. Sim. Tratamento de efluentes está envolvidos em postos de combustíveis, está envolvidos em frigoríficos, está envolvidos em estações de tratamento de esgoto. São equipes diferentes, às vezes, que lidam com essas atividades. Porém, o critério e a forma de nós exigirmos tem que ser padronizada dentro do órgão. Isso nós definimos por meio de normas. Nos últimos 6 meses, o IEMA aprovou 14 normas internas definindo procedimentos, objetivando a sua forma de decidir as coisas. Ontem no Palácio, a nossa presidente do IEMA assinou 8 instruções normativas. Vamos falar um pouquinho que vão nessa linha. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Fique conosco.